Seguimos falando da vitória do Santos por 1-0 em cima do Botafogo na estreia do Campeonato Paulista. Estreia com vários jogadores contratados, né? Dos 11 que começaram a partida, 7 jogadores iniciaram entre os titulares e depois também tivemos a entrada de outros jogadores, inclusive o Otero, que entra na segunda etapa e faz aquele golaço que decretou a vitória do Santos nessa estreia. Santos que está no grupo A do Paulistão. Então vamos falar aqui nesse vídeo sobre esses jogadores, uma primeira impressão, lembrando, é claro, que a gente tem que considerar que é uma equipe nova, mais ou menos 15 dias aí de trabalho dos jogadores, é a primeira partida, é um novo treinador, então a gente também tem que entender esse contexto, né, na hora de falar desses atletas, mas eu acho que de um modo geral foi um Santos que me agradou nessa estreia do Campeonato Paulista e quero também a sua opinião, deixa aqui nos comentários qual foi o jogador que você mais gostou nessa estreia do Peixe. Então vamos começar aqui falando sobre o Gil, tô com uma colinha aqui com o nome de todos os jogadores, né, porque senão posso esquecer algum, mas o Gil eu acho que foi um jogador que esteve um pouco abaixo do Joaquim, mas acho que isso não é demérito, até porque eu acho que o Joaquim fez uma boa partida, para mim foi o destaque defensivamente da equipe do Santos. Teve ali uma bobeirinha, né, no final do segundo tempo, meio que uma indecisão de que ele meio que protegeu, o João Paulo não foi, né, e gerou meio que uma oportunidade ali quase para a equipe do Botafogo. Isso ele fazia bastante no Corinthians, mas quando ele fazia isso no Corinthians, o Cássio saía. Então talvez, né, faltou ali uma comunicação entre Gil e João Paulo, por exemplo, mas no jogo aéreo acho que o Gil foi bem, tanto no jogo aéreo ofensivo como defensivo, ele quase faz um gol também pelo Santos, né, que ele recebe a bola em boas condições e acaba indo para fora, mas é uma dupla de zaga que eu confio bastante, nível Série A de Campeonato Brasileiro. Então, para a Série B, pro Campeonato Paulista, os dois se entrosando muito bem, Gil e Joaquim, acho que pode dar boa para a equipe do Santos. O Aderlan é um lateral direito, né, que é muito mais, como que eu posso dizer, equilibrado em termos defensivos e ofensivos. O Rainer, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é muito mais ofensivo do que o Aderlan, mas eu acho que ele foi um pouco abaixo, talvez por uma instrução até mesmo do próprio Carille, onde ele ficou um pouco mais recuado, em alguns momentos até fazer uma linha de 3 ali, né, com o Joaquim e com o Gil, então ele não apoiou tanto o Pedrinho. Achei que o Pedrinho ficou um pouco solitário ali no lado direito, né, sem essa aproximação, sem essa ultrapassagem do Aderlan. Teve um chute onde ele finaliza e obriga o goleiro do Botafogo a fazer uma boa defesa, mas eu acho que no geral o Aderlan foi um pouco abaixo. Mas é óbvio, né, primeira partida dessa temporada, mas eu gosto bastante do Aderlan, inclusive, né, quando a gente comentou aqui a contratação dele, eu elogiei bastante, acho que é um lateral também nível de Série A, mas nessa primeira partida, só essa observação que eu acho que também foi uma recomendação do próprio Carille, né, de segurar um pouco mais e, por exemplo, liberar mais o Felipe Jonathan lá do outro lado. Também, além dessa finalização, ele teve um cruzamento muito interessante, enfim, acho que dá para passar de ano, né? Como eu falei lá na transmissão do Diário, nota 6 aí para o Aderlan, acho que está de bom tamanho. O João Schmidt é um jogador que a gente percebe que ele gosta bastante de lançamentos mais longos. Isso era uma característica tanto lá no Japão, como também ele deve entregar aqui no Santos. É um jogador que ajudou em alguns desarmes, tem um bom passe. Ainda não foi nada espetacular nessa primeira partida, mas eu acho que, ok, foi um jogador que dá para a gente perceber que dá para o Santos contar com ele, por exemplo, se não tiver o Tomás Rincon, né? Lembrando que o Tomás Rincon, por conta da seleção da Venezuela, deve desfalcar o Santos em jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, e também se o Rincon tiver suspenso, machucado, enfim, acho que é um jogador interessante. Ajuda na marcação e também sabe sair jogando. Então é um meio-campista mais completo do que, por exemplo, que o Santos tinha no ano passado. Pituca, é impressionante como ele corre, né? Primeiro jogo da temporada, o cara correndo pra caramba, simplesmente não cansa. Inimigo do fim, né? Diego Pituca. É um jogador também que tem essa qualidade no passe, que pode contribuir para uma armação de jogada. Em algumas jogadas de contra-ataque também, ele fez ali uma dobradinha com o Juliano. Então, é um jogador que eu tenho bastante expectativa também para 2024.
pisou na área em algumas oportunidades, teve um momento ali que ele tenta cabecear, né, para fazer o gol. Enfim, acho que o Pituca vai dar alegria para o torcedor santista nesta temporada. Juliano jogando de fato como um meio-campista mais ofensivo, completamente diferente do que ele fazia no Corinthians, onde ele jogava praticamente como um segundo volante, então mais próximo ali dos atacantes do Santos, né, caindo um pouco mais pela esquerda. Acho que precisa ainda aproximar um pouco mais do Furt, ou no caso o Bigode, né, dependendo ali de quem for atuar como centroavante, esse homem de referência, mas eu gosto do Juliano. Tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo, deu uma bela assistência para o gol do Otero, então gostei também do Juliano. Próximo jogador aqui, Pedrinho, né? Vamos começar a falar dos jogadores de ataque aqui do Santos. O Pedrinho também tem velocidade, acho que pode ser interessante também em contra-ataque, principalmente no primeiro tempo, ela bola no Pedrinho, ele corria, errou alguns passes, mas também fez algumas jogadas interessantes. Tem uma hora que ele inverte, né, uma bola ali para o Guilherme, que foi uma boa invertida, inclusive surpreendendo, porque eu pensei que ele ia conduzir a bola, ele faz uma boa invertida para o Guilherme. Teve uma hora que ele vai na linha de fundo e faz um cruzamento para o Furt, mas o Furt estava bem marcado, né, com 2 zagueiros. Mas eu acho que é um jogador que pode ser útil ao Santos. Não sei se vai ser titular, porque eu acho que o Otero pode colocar uma pulga aí atrás na orelha do Carille, mas pode ser uma boa opção ali para ser titular, para ser reserva, ou até mesmo para brigar pelo outro lado, porque é um jogador que ele atua mais pelo lado esquerdo. O próprio Pedrinho falou, né, que ele está jogando no lado direito por um pedido do Carille, mas que ele ainda tem dificuldades. Quando ele corta mais para dentro, ele fica com o pé ruim, digamos assim, né? Então ele está tentando adaptar essa questão, mas eu acho que pode ser útil aí em alguns momentos da temporada. Guilherme, assim como o Pituca, corre também o jogo inteiro, é impressionante. A gente já percebeu que a jogada característica dele vai até a linha de fundo e procura um cruzamento, né, pelo alto ou rasteiro. Então acho que isso vai ser algo que a gente vai observar bastante do Guilherme. Errou também alguns passes, mas repito, eu acho que nesse primeiro jogo a gente dá uma passadinha de pano aí, porque, né, falta fôlego, falta ritmo, falta entrosamento de você entender o que o seu companheiro gosta, onde ele gosta de receber a bola, como ele gosta de receber a bola. Então, acho super tranquilo aí alguns errinhos acontecerem nessa primeira partida. William Bigode, a gente pouco conseguiu ver do Bigode, né? Porque quando ele entra juntamente com o Casares, com o Rainer, enfim, é um Santos que faz o gol, né? Já tinha feito o gol com o Otero. E aí o Botafogo vem para cima da gente. Mas o que a gente percebe do Bigode, e até falei isso depois da partida, é que ele é um jogador que ele tem uma boa movimentação. E isso confunde a zaga adversária. Ele puxa a marcação, né? Então, eu acho que isso, de uma certa forma, pode colaborar em outras partidas aí do Santos, que está um pouco mais complicado. Tira o Furt, coloca o Bigode. Então, acho que é um jogador que pode ser útil para a gente também. O Otero fez um golaço, assim, incrível, o malabarismo que ele conseguiu fazer para acertar aquele gol. Ele vem treinando mais como um ponta mesmo, tanto pela direita como pela esquerda. Acho que pode sim ser uma pulguinha aí atrás da orelha, ou para a vaga do Guilherme, ou para a vaga do Pedrinho. Se eu tivesse que apostar, acho que seria uma possível vaga aí no Pedrinho. E tem a questão da bola parada, né? A gente não viu tanto isso nesse jogo contra o Botafogo, mas é uma arma que a gente sabe que o Otero tem, tanto para cruzamento como para falta, escanteio, enfim. E isso pode beneficiar o Santos em algum sentido. Outro jogador que eu coloquei aqui, o Rainer e também o Casares, pouca gente viu, né, desses dois jogadores também. O Rainer, ele teve 2 momentos, um que ele dá uma furada ali que, meu Deus do céu, mas também teve uma outra bola que ele salvou, né, de cabeça. Se ele não tira essa bola de cabeça, poderia ser uma jogada de perigo para a equipe do Botafogo. Casares, sinceramente, pouco a gente conseguiu ver, mas vai ser uma opção aí, né, em caso de uma saída do Juliano. Então, acho que nessa primeira partida aí, muito mais elogios do que algumas críticas. Óbvio, a gente dá uma cornetadinha, né, porque ninguém é de ferro, mas eu acho que, de um modo geral, foi um Santos que me agradou, apesar
de todo esse contexto. A gente tem que contextualizar isso na primeira rodada. É a primeira rodada, é a primeira partida do Santos no ano. Não dá pra gente exigir que todo mundo esteja correndo, que todo mundo esteja redondinho, acertando todos os passes e isso e aquilo, porque estão se conhecendo. É um elenco novo, tanto titulares como também no banco de reservas. E em relação ao Otero, pode ser que ele não seja opção para a partida contra a Ponte Preta na quinta-feira na Vila Belmiro, porque ele vai viajar aos Estados Unidos para acompanhar o nascimento dos seus filhos. Então, pode ser que o Otero seja um desfalque para a partida contra a Ponte. E aí, sem o Otero, né, imagino que o Pedrinho deve continuar como titular, e caso o Pedrinho não aguente, saia, não esteja bem, tem a opção também do Marcelinho, tá certo? Mas eu quero saber de vocês aí, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram dos contratados do Santos aí para essa temporada de 2024. E a sua expectativa, tá confiante para 2024? Me fala aqui nos comentários. Um grande abraço para vocês e a qualquer momento a gente está de volta.